Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras nessa casa. Bom dia a todos que se fazem presente aqui nas galerias, as mães, as famílias atípicas e os profissionais dessa casa que fazem acontecer essa sessão. Presidente, eu iniciarei o meu discurso, primeiro fazendo um breve histórico sobre esse projeto de lei que nós vamos daqui a pouquinho votá-lo. O ProUni, senhores, ele já é lei no município do Recife, desde 2015. Com a mesma redação, inclusive. Aprovado, possibilitando o acesso democrático à universidade na cidade do Recife. Só quem pensa que a educação é uma ferramenta que transforma vidas, vereador Hélio Guabiraba, e que não tem a obrigação de tratar do ensino superior enquanto município, pensa em possibilitar vagas para os seus munícipes. Então, aqui a gente precisa dizer que o prefeito Geraldo Júlio, na sua gestão, tornou o ProUni uma realidade. E aí traz aqui os critérios que já são de supra importância para a população mais carente. Se eu tivesse a idade de ter direito ao ProUni, mesmo sendo uma mulher branca, mas como eu sempre morei em comunidade, eu seria acolhida pelo ProUni, porque eu estudei com o antigo FIES, na Universidade Católica de Pernambuco. Então, mesmo sendo branca, eu sou periférica, eu sou de comunidade e teria direito ao ProUni Recife. Se eu fosse moradora de Recife, porque aqui está muito claro os critérios, e a gente só pode dizer que quando o Recife pensa no nível superior para os seus munícipes, pensa grande, pensa de forma arrojada e pensa que a educação é a maior ferramenta de transformação social. Dito isso, quando a gente já tem um ProUni instituído, eu preciso fazer aqui um recorte, antes de dar a fala ao vereador Samuel Salazar, para que todos os vereadores e vereadoras dessa casa saibam quem são seus eleitores. Talvez, se soubessem, não fariam as falas infelizes que fizeram aqui nesse microfone. O censo de 2022 trouxe números reais da população recifense. Nós somos quase 1.500.000 habitantes em Recife. Vocês, senhores, sabem quantos desse percentual são negros ou pardos? 60%. Eu vou fazer um recorte diante dos meus eleitores, quase 9.000 eleitores me colocaram aqui nesse microfone. Metade deles são negros e pardos. Eu não tenho dúvida disso. Diante disso, o que está escrito nesse projeto de lei, que possibilita que 50% das vagas destinadas sejam para negros e pardos, é sim justiça social. É sim um recorte justo para uma população que tem mais do que a sua maioria negra ou parda, como o vereador Rinaldo Júnior. E isso não vai tornar essas pessoas ainda merecedoras dos direitos que a gente precisa continuar batalhando. Porque se os senhores olharem ao redor de si, vão ver que ainda a população negra ocupa espaços menores do que a população branca. Isso não é mimimi. Isso não é, minha gente, discurso de quem está na esquerda ou de quem deveria estar na direita ou no centro. Isso é discurso de justiça social. E a gente precisa fazê-lo aqui nessa casa. Então, mesmo sendo eu uma mulher branca, que morei em comunidade, estudei a vida inteira em escola pública, tive acesso à universidade, vereador Samuel Salazar, através do FIES, senão eu não teria conseguido. Porque o meu pai, motorista de caminhão, não ia conseguir pagar. Mas eu ouço com atenção o vereador Samuel Salazar. Obrigado pela parte, vereadora. São dois pequenos esclarecimentos bem rápidos. Primeiro, destacar que há, sim, previsão orçamentária do ProUni, tanto no plano plurianual quanto na lei orçamentária. Então, é importante fazer esse registro. E um outro registro que a gente também precisa fazer é que essa lei que nós estamos votando já, ela é, como bem Vossa Excelência disse, já é uma política que vem desde 2015. E essa mesma cota já vem de anos anteriores,
e não houve nenhum tipo de questionamento nesse sentido. E é importante registrar que quando não há a contemplação das cotas, essas vagas são distribuídas para livre concorrência. Então, nunca deixará de ser preenchidas as vagas para o ProUni. Então, só fazer esses 2 pequenos registros. Agradecer aqui ao vereador Tiago Medina, inclusive me deu a vaga na fila do aparte, mas eu precisava fazer esses 2 esclarecimentos e, enfim, parabenizar pelo discurso de Vossa Excelência. Obrigada, vereador Samuel Salazar. Incorporo a parte de Vossa Excelência. Continuando, agora eu vou falar do projeto de lei, que trata-se de um agregamento. Na verdade, o Protec será agregado ao ProUni, vereadores e vereadoras. O Protec, que antes estava lá na Secretaria de Qualificação e Renda, foi anexado à Secretaria de Educação, Justiça Pedagógica, porque a quem compete tratar de educação é a Secretaria de Educação. Então, Justiça Pedagógica, acabei de criar esse termo, é feito hoje aqui nessa casa, quando o Protec é agregado ao ProUni, porque agora, além dos cursos a nível de graduação, nós teremos também os cursos técnicos oferecidos a essa mesma população, com o mesmo recorte social e que fará justiça a grupos que por décadas tiveram seus direitos negados e violados. E aí eu quero me ater e aqui me apegar à estatística de uma população recifense com 60,8% de pessoas negras e pardas autodeclaradas. Quando a gente vai para o artigo 13, prestem bem atenção, vereadores e vereadoras, que será pedido destaque para, na hora, Vossa Excelência não votarem com destaque. E a gente traz aqui que do total de bolsas ofertadas, aí vem 50% para pessoas pretas e pardas, certamente eleitoras das excelências que falaram nesse microfone, serão contempladas, 10% de vagas para pessoas com deficiência, certamente aqui as mães atípicas que estão nas galerias poderão disputar essas vagas. Tem também a questão das mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mulheres em situação de violência, e isso respaldado numa lei federal. E eu não entendo os questionamentos com relação a cotas, quando a gente sabe que cota é para fazer justiça social e equidade. E que a gente sabe que ainda faltam anos-luz para a gente conseguir fazer, pelo menos aí, a igualdade para a disputa das pessoas ao acesso à universidade. Como professora, durante toda a minha jornada, vereador Paulo Muniz, e aí eu quero apelar para a sensibilidade de Vossa Excelência, os meus estudantes, em sua maioria, eram pretos e pardos. E ao terminar o 9º ano, vereador, muitos deles nem seguiam para o ensino médio. Vossa Excelência tem uma inserção ali no Pina, no Bode, sabe muito bem do que eu estou falando. Muitos deles iam fazer os serviços na praia, iam fazer a pesca clandestina, que a gente sabe que tem, e deixavam a escola ainda sem concluir ou sem iniciar o ensino médio. Então, isso aqui é justiça social, vereador. É eu poder andar nas ruas como eu tenho andado e abraçar estudantes que concluíram a universidade, que estão fora do país hoje fazendo intercâmbio, graças aos programas que possibilitam isso. Isso também é justiça social. É a gente continuar trazendo da invisibilidade, da história, que o tempo todo colocou essa população negra e parda por trás dos balcões, por trás das coxias, nos lugares mais escuros, obscuros, porque foi assim que eles foram tratados a vida inteira. E esse projeto de lei hoje traz aqui uma cota de afirmação. Vossa Excelência disse na sua fala, é para sempre? Não, vereador, não é para sempre. É para fazer justiça social. É para poder o filho da trabalhadora, dona de casa preta, ter seu filho cursando a universidade. É para poder o filho do motorista de ônibus, o filho do cobrador, o filho do pescador, estarem dentro das universidades. Mas isso incomoda. Parece que isso, sabe, traz uma agonia nas pessoas. E é sobre isso que a gente precisa falar. Eu ouço com atenção o vereador Tiago Medina, e se for falar contrário ao que eu estou dizendo, já estou chateada. Pode falar. Obrigado, vereadora, pela parte. Infelizmente, a senhora vai ficar chateada, então. Vereadora, a senhora falou que 60% são negros em Recife, né? E como é 50% de cota, tem a defasagem de 10% aí. Então lá,
Se for nessa lógica, 1% de Recife é indígena. Vamos colocar 1% de cota para indígena? 55% do estado é mulher. Vamos colocar 55% de cota para mulher? Essa porcentagem não é assim que funciona. Só porque tem tantos por cento, tem tantos por cento de cota. Até porque teria que ser ao contrário, né? Teria que ser ao contrário. Se tem menos quantidade de alguma coisa, é menos provável desse grupo passar na ampla concorrência, aí sim a gente coloca cota para esse grupo. Então, número por número, não faz sentido algum. O que eu falo é matemática, perfeito, vereador. A gente que é de exata, né? A gente conhece. O que eu falo é, não faz sentido em um programa que é para mudar a vida de pessoas, igual esse programa do ProUni é, como a vereadora Cari Santos falou, mudou a vida dela, é algo muito importante, a gente colocar 30% de ampla concorrência. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Eu já falei, vou repetir aqui. Se o morador da comunidade for branco, homem e não tiver deficiência, ele só tem direito a 30% das vagas. Isso é justo? Não é justo com ele. Ele pode ter uma situação ainda pior do que a pessoa que é negra, por exemplo. Então, não é justo para ele. E agora eu falo para Cari Santos. Cari, se a sua cota lá atrás fosse nesse projeto aqui, talvez Vossa Excelência não teria feito a faculdade. Porque Vossa Excelência teria direito a 30% das vagas apenas. Essa é a questão aqui. Então, nesse projeto que eu falei já, vereador, eu fui aí, eu li ponto a ponto, né? Eu falei, 10% para deficientes, concordo 100%. 10% para mulheres em vulnerabilidade socioeconômica, concordo 100%. O que eu não concordo é reservar metade de todas as vagas disponíveis para as pessoas apenas pela cor da pele dela. De novo, não são pobres que também são negros. É só por causa da cor dela, porque esse projeto já é para pessoas, né, que tem até 5 salário, 0,5 na verdade, salário mínimo per capita. Então já é para pessoas de dificuldades socioeconômicas. Então, esse artigo 13 aqui, 13º, que fala justamente sobre as cotas, o A, B e C, ele coloca mais, ele distancia mais da população da comunidade, tá? De alcançar essa mudança de vida do que ajuda. Esse é o ponto. De novo, você quer acabar com todas as cotas? Não. O que eu falei é, se a gente puder mudar, escrever o texto de novo, abaixar um pouquinho só, para não ficar tão desigual assim para as pessoas que não são mulheres, deficientes ou negros. Se a gente puder abaixar, eu vou ter o prazer imenso de votar a favor. Mas desse jeito que está hoje, 30% de ampla concorrência, não tem como votar. Esse é o ponto, entendeu? Então, obrigado, vereadora, pela parte, viu? Eu entendi, vereador. Não fique decepcionado. Eu entendi, mas Vossa Excelência certamente não precisou dessa cota. Deve ter feito faculdade de outro âmbito, de outra forma. Vossa Excelência é branco e certamente teve houve quem pôde pagar a sua faculdade. Bom, a sua lógica não bate com a matemática de termos uma população, em sua maioria, negra e parda. E é sobre essa população que a gente vai aqui hoje dar o voto sim. Vou pedir o voto não aos seus destaques, porque os seus destaques, eles são desconsiderados diante de uma estatística, e eu vou pedir uma reflexão dos seus eleitores, pretos e pardos, para a sua fala, que não reconhece essa questão da equidade social e da justiça social para todas as pessoas. Dito isso, eu quero continuar dizendo que essa população que durante anos na história ficou excluída, ficou por trás das coxias, está sendo vista e reconhecida nesse projeto de lei. Por mais pretos, pardos, pobres, mulheres em situação de violência, mulheres, mães atípicas, por mais professores, porque esse projeto também traz professores que precisam ainda fazer a graduação e aqui nem foram citados. Esses também terão direito, continuarão tendo direito ao ProUni. Esse é um governo que pensa naquele que mais precisa e não em ficar preocupado com 30, com 50. A ampla concorrência ainda tem direito de outros programas que existem, inclusive do governo federal. Muito obrigada.